Fala, meu povo! Você já é assinante do Zona Curva? Ainda não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Com R$ 4,99 você vai ter selo de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários do chat. Também vai ter chats ao vivo exclusivos para membros, prioridade nas respostas aos comentários. Com R$ 19,99, além de todos esses benefícios, você ainda vai ter acesso antecipado aos novos conteúdos, vai ter o seu nome falado pelos nossos apresentadores nos comentários, fotos e atualizações de status, vídeos exclusivos para membros e transmissão ao vivo exclusiva para os membros também. E se você estiver bem e quiser ajudar com R$ 99,99, além de tudo isso, você ainda vai ter interação nas mídias sociais, camisetas do Zona e convite para participar com a gente dos nossos programas. Então vem com a gente, ajuda o Zona Curva a ficar cada vez mais forte e tenha um monte de vantagens. A gente espera vocês. Fala, meu povo, estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos aqui gravando, hoje no dia 19 de outubro. Nós estamos gravando porque a nossa convidada de hoje está no Oriente Médio, então nós estamos com um fuso horário, então para nos acomodarmos nos horários internacionais, nós estamos aqui gravando hoje. Então nós vamos hoje ter um papo sobre a situação das mulheres no Oriente Médio. O papo tem sido o Oriente Médio muito aqui, no Zona Curva e na mídia em geral. Nós estamos sendo punidos aqui pelo YouTube às vezes, porque a gente às vezes mostra uma imagem ou outra e eles estão, acho que, segurando um pouco a barra aí, porque tem gente que está abusando e sobra para a gente aqui. Então, eu primeiro vou chamar aqui o Claudinho, depois a Lili, depois a Isabela, para a gente ter nosso papo. Então, deixa eu botar aqui o Claudinho. Fala, Claudinho. Fala comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo isso aqui, né? Hoje estamos chegando para um conversa ao vivo, não tão ao vivo, porque, bom, nossa Fernanda já falou, nossa convidada de hoje mora no Catar, então por uma questão de agenda e de fuso horário, a gente está gravando quinta-feira, 19 de outubro, 3 horas da tarde. É importante falar, porque se a gente upar esse vídeo no sábado e sexta-feira acontecer alguma coisa muito grande, vão falar, pô, os caras nem mencionaram o que aconteceu. Então é bom trazer esse contexto, né? Isso, bom. Mas vamos chegando aí, você que está nos vendo aí, vamos divulgando a live, compartilha, ativa o sininho, que o pessoal... Como a gente está gravando, a gente não vai poder te oferecer um superchat, mas aí tem outras formas aí que você viu no começo. Você pode ser membro do canal aí em 3 faixas de contribuição. Então, é isso aí. Vamos botar agora a Lili. Olá! Bem-vinda, patroa. Boa noite também. Oi, oba. Estamos aqui. Vamos receber a Isabela. Quem puder nos ajude. Faça, ó, tá vendo aqui, ó? Não é aqui, ó. Esse QR Code, ele é o nosso Pix. Então, se você puder, aponta o celular e faz um Pix pra gente de 2, de 4, de 10, de 1.000, de 17 milhões, que vai ajudar muito a manter o Zona Curva por aqui. Vai ser difícil de explicar para a Receita, mas pode fazer que a gente se vira. Mas aí a gente dá um jeito, a gente compra umas lojas de chocolate. Comprar uma Copenhague ali na Barra. Mas então, posso apresentar nossa convidada de hoje? Vai lá, por favor. A gente recebe Isabela Mororó, tem acento agudo. Então, Mororó. Isabela é formada em Relações Internacionais aqui na UF e ela se tornou mestre em Relações Internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora, em Portugal, com a dissertação Ativismo Feminista no Mundo Árabe e o Papel das Redes Sociais, um estudo de caso do Catar, que é onde ela está morando agora. Bem-vinda, Isa. Como vai? Bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, no meu caso, né? Boa noite, são 6 horas a mais, né? Aqui são 6 horas a mais, então são já 9, 6. Então é cedo ainda. Sim.
Aí você E tava aí é falando mais verão? cedo aqui, eu não sabia disso. Vocês sabiam que lá, no caso, onde ela tá, né, em Doha, no Catar, a sexta-feira é o sábado. E o sábado é o Ah, domingo. Ah, sexta-feira é. Mas ninguém trabalha assim? É dia de. Sexta-feira é folga geral. No sábado tem algumas pessoas que trabalham, mas é como se fosse um final de semana normal, nosso e sábado e domingo. domingo? Domingo, dia normal de Domingo é a trabalho para segunda. todo mundo. Então, quinta é sextou aí. Exato. Estou no meu sextou aqui com vocês. Ah, porra, que honra. Que honra, eu nem sabia, tá? Ainda ficou mais especial ainda agora. Tá passando o sextou a noite dela com a gente, hein? Como é que você foi Exatamente. parar aí, Isabela? Então, na verdade, os meus pais vieram morar aqui por conta de trabalho e depois da graduação eu decidi que era uma boa oportunidade conhecer assim um país com uma cultura totalmente diferente. Então, acabei me mudando para cá. Passei uns 8 meses antes de eu ir fazer meu mestrado lá em Portugal. E aí agora já tem um pouco mais de 2 anos que eu estou morando aqui permanentemente. Então você se formou aqui na UF, aí foi para aí, para Doha, depois foi fazer o mestrado em Portugal e voltou para aí, então, né? Exato. Entendi. Foi, assim, exatamente essa minha vivência durante, assim, aproximadamente 8 meses, vivendo num país no Oriente Médio que também me incentivou a pesquisar a temática que eu pesquisei durante o mestrado. Então Você não já Ah, tem medo, sendo uma pesquisadora justamente sobre isso, morando aí? Não dá medo? assim, não sinto nenhum medo, apesar de, ao longo da minha trajetória como pesquisadora, ter visto que existem casos de autocensura por parte da academia e até dos ativistas na região. Mas, assim, eu nunca sofri nenhuma censura, nenhuma espécie de limitação da minha liberdade em momento nenhum aqui. que bom. Você acha que é a primeira pergunta que vem, né? Você aí como mulher, como estrangeira também, né? Vindo de uma outra cultura. Como é que foi esse choque, né? Tanto te recebendo quanto você chegando em algo completamente diferente do que é aqui do Ocidente, principalmente no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, de modo geral, a minha percepção foi uma surpresa muito positiva, porque a gente vem do Ocidente com aquela visão pré-concebida de ver aquelas imagens das mulheres no Afeganistão com o niqab, que mostra só os olhinhos, e a gente vê aquilo como símbolo máximo da repressão dos direitos das mulheres. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a realidade é um pouco diferente. Você vê mulheres estudando, você vê mulheres trabalhando, você vê que existem movimentos organizados em prol dos direitos das mulheres. Então, assim, para mim foi uma surpresa e um choque também. Obviamente, Imagino. tem a questão do choque cultural. Aí o véu não é obrigatório. Não, Não. Mas tem muitas não mulheres que tem. usam o véu. Existem muitas mulheres que usam o véu e, assim, tem vários tipos. Tem o hijab, que cobre só o cabelo. Tem algumas mulheres que você vê que você não consegue ver nada, parece que tá tudo coberto. Uhum. Deixa eu Mas, assim, para ir. aproveitar que você está falando, desculpa, em hijab, vocês estão pertinho do Irã aí, né? Sim, E aí teve o caso que infelizmente ficou mundialmente famoso da Masa, não sei como fala o nome dela, Mas a Amini, mini, né? não sei como se pronuncia assim mesmo, que ela foi morta pela polícia, dizem que com um golpe na cabeça, por estar usando o hijab de forma errada, que não é a forma tradicional. E aí eu queria entender um pouquinho como isso influencia a cultura
de todos em volta. E isso influencia como isso, qual foi a reação dos países por aí? Assim, aqui não tem muito uma regra, um jeito próprio, uma coisa tão, assim, determinada e fixa. Ah, você tem que cobrir o seu cabelo, você tem que cobrir os seus ombros, não. E eu acho que, assim, até a Copa do Mundo, que a gente teve aqui no ano passado, contribuiu muito para um movimento de liberalização nesse sentido, quanto à vestimenta tradicional e o debate em relação ao véu e tudo. Não tem... Eles não são tão rígidos em relação a se estiver mostrando um pouco do seu cabelo, não, a polícia dos costumes vai vir e vai te abordar. Não é assim aqui. Mas todo mundo ficou muito revoltado. Aí teve um movimento das mulheres. Eu não sei se teve uma movimentação das mulheres especificamente em relação a isso. Tem um movimento feminista muito bem organizado aqui para demonstrar o papel das mulheres catares dentro da sociedade e incentivar a discussão de gênero. Alguns movimentos que começam já no âmbito da universidade. Tem um movimento feminista muito forte aqui, chamado The Future is Female, que é justamente criado por alunas de uma universidade no Catar, da Georgetown University, e elas estimulam muito esse debate. Tem também uma outra página, a Women of Qatar, que busca trazer as histórias de mulheres catares que são referências nas suas áreas, algumas que trabalham como chefe ou acadêmicas, e eles trazem as histórias dessas mulheres e como elas têm ajudado a avançar os direitos das mulheres. Mas aí tem a tal da polícia dos costumes, a polícia da moralidade, aí tem também. Aqui tem também, mas assim, eu pessoalmente nunca tive que lidar com nunca tive nenhum constrangimento, nunca testemunhei também nenhuma ação mais, assim, incisiva deles. Bom, vendo eu nos meus privilégios ocidentais, homem, branquelo, eu vejo Doha, não só Doha, né? Eu vejo Catar. Eu falei Doha porque Doha tem uma projeção internacional grande, até por aquele evento da OMC, se não me engano, rodada de Doha, que acontece, né? Então eu vejo o Catar como um país que ele já é mais aberto ao diálogo, ele não é tão fechado numa espécie de teocracia, ou um califado, como a gente vê na Arábia Saudita, como a gente vê no Irã. Então, tem mais liberdade, no caso, né? Sim, tem muito mais liberdade, até porque, assim, alguém me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que a linha adotada pela grande maioria dos países do Golfo, a linha islâmica adotada por esses países é uma, enquanto a linha islâmica adotada pelo Irã é outra. Você diz, não sei, posso estar sendo ultra preconceituoso. Sunita e xiita, isso, né, nesse sentido. Sim, eu também não sei, não vou saber dizer qual é qual, mas entendi essa sectarismo que há dentro do tem uma divisão dentro do Islã. Obviamente, assim, tem uma solidariedade muito forte entre os países muçulmanos. E, assim, isso você vê no nível da sociedade. Eles têm uma solidariedade como, assim, irmãos mesmo, os irmãos de fé, mas existem muitas diferenças e muitas camadas. A gente vê isso já tendo que tocar no assunto, porque só se fala nisso, né? A gente vê, de fato, que, pelo menos a causa palestina, todos os países árabes, eles meio que falam em uníssono, né?
todo mundo tende a apoiar a Palestina, e principalmente aí a gente viu que já não é mais árabe, o Egito já fica na África, mas faz fronteira com a faixa de Gaza, e a gente vê Síria, Líbano, o próprio Irã, todos indo em direção ao que está acontecendo, mas apoiando mais a Palestina. Bom, já que tocamos no assunto, sei que não é o nosso objetivo aqui, mas tá, como é que tá sendo isso aí? Bom, primeiro de tudo, assim, a gente vê muito forte uma repercussão, tanto nas redes sociais quanto na mídia. E, assim, é o tempo todo uma cobertura bem extensiva e bem gráfica dos acontecimentos. Imagino. Se aqui tá sendo, imagine aí, né? Aqui a gente tem uma comunidade árabe muito forte e, inclusive, assim, de palestinos também. Eu tenho visto nas últimas semanas um crescimento dos protestos pró-Palestina. Nós sempre tivemos algum tipo de ato pró-Palestina, mas acredito que está crescendo ainda mais. Ontem mesmo à noite teve uma manifestação na Corniche, que é assim o coração de Doha, em favor da Palestina e contra os atos cometidos por Israel. A posição do governo tem sido muito de mediador, sempre defendendo os direitos da Palestina de ter o seu território, mas também não adota um discurso muito inflamado em relação a essa temática. Tenta conciliar e trazer os dois lados para conversarem. Inclusive, tivemos o líder do Hamas aqui em uma conversa, líder do Irã também, com o ministro das Relações Exteriores do Catar. Então, tem O sido líder do Hamas está aí, não está? É aí que ele está? Ele tá em Doha. Está em Doha. Nossa, que medo. Deve estar bem protegido ele. É que Doha acaba que o Catar fica bem isolado, né? Ele só faz fronteira com Emirados Árabes, ou com a Arábia Saudita, perdão, e ele fica cercado pelo Golfo Pérsico, certo? Exato. E aí o mais próximo seria o Irã do outro lado do mar, né? Então tá bem longe do caos. Da faixa de Gaza, por exemplo, tá muito longe, que já fica muito mais lá para cima e colado na África. Estamos bem longe do foco do conflito, porém temos no Catar importantes bases militares de aliados da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido. Já tivemos alguns incidentes com navegação de navios iranianos em águas que não pertencem a eles, a mares do Catar e tudo, embora não esteja diretamente relacionado. O YouTube vai derrubar a gente. Aqui não, é só mostrar a cara dele, que ele tá aí. Ele fala, outro dia eu estava vendo na própria Al Jazeera, ele dando as suas declarações, né? Que aqui a gente não vê as declarações dele, mas ele tipo, vira e mexe. Então, eu queria te ouvir assim, Branco, o líder do Hamas está aí, mas ao mesmo tempo é um país que tem empresas do mundo todo, né? Assim, você vê que tem. Hoje talvez seja um dos maiores, eu odeio essa palavra, mas eu vou usar, hubs de empresas e prédios e toda essa. Como é que se convive assim, né? Você tem o líder do Hamas de um lado e várias multinacionais aí, né? Parece uma coisa um pouco contraditória, né? Assim, né? Assim, é um cenário que é muito difícil de você compreender, só que quando você vai olhar a estratégia
documentos estratégicos do país, você consegue entender um pouco melhor por que que a gente tem as multinacionais e, ao mesmo tempo, a gente tem também esses aspectos um pouco mais tradicionais que remontam também a essa questão que eu mencionei anteriormente sobre essa solidariedade entre a comunidade muçulmana. Porque O eles Catar, conseguem, de certa forma, se equilibrar, né, Isabela, entre esses dois mundos, né? Até a Copa do Mundo parece também que era uma intenção nesse sentido, né? De mostrar que eles estão próximos ao Ocidente, mas ao mesmo tempo, né? É um país central hoje no mundo árabe, né? Assim, então existe meio, é quase uma contradição, mas também ao mesmo tempo quando você se fortalece economicamente, vira uma potência que é hoje, né? Você também não pode sofrer sanções a qualquer ato, assim, né? Então, exatamente. Aqui, o que acontece? Eles têm uma visão estratégica que busca projetar o país no cenário internacional para mitigar um pouco desse estereótipo que a gente tem no Ocidente de países árabes muçulmanos só tem terrorista e violador dos direitos humanos e das mulheres. Eles buscam, assim, projetar uma imagem internacional um pouco mais positiva, e nisso entra também um pouco a questão de diplomacia do esporte, com investimentos. O Estado do Catar é dono do PSG, isso. foi sede da Copa do Mundo, tem sido sede de eventos internacionais assim de relevância, e eles buscam exatamente projetar essa imagem assim de um país, um local cosmopolita, mais moderno e avançado, assim, nesse sentido. Mas Acho isso que é essa visão é mais do Ocidente, né? Eu acho que vem muito aí também da fobia ao Islã que a gente tem por causa dos Estados Unidos, muito por causa de Afeganistão e Iraque. E já que eu mencionei isso, você falou que seu TCC foi focado da primeira formação, né, do superior. Foi focado na política externa do governo Bush e Obama. Então você está inteirada um pouco não, você está inteirada do posicionamento histórico americano aí na área. E ontem teve a votação na ONU e a gente aqui estava acompanhando como se fosse futebol, né? Porque qualquer coisa brasileira mencionada fora do Brasil a gente trata como se fosse fenomenal. E a gente estava esperançoso com essa resolução apresentada pelo governo Lula e acabou que teve o veto dos Estados Unidos. Acredito que você tenha acompanhado, mas a população aí, de certa forma, estava ligada nisso ou já é muito megalomania nossa? Assim, eu não vi muita movimentação nas redes sociais, pelo menos das pessoas que eu conheço e das páginas que eu tenho acompanhado para seguir atualidades. Eu vejo muito Al Jazeera, eles comentaram, obviamente, como uma forma também de dar aquela leve alfinetada nos Estados Unidos, mostrando o posicionamento deles em favor a Israel, porque assim, a gente tem que ser crítico, mas a gente tem que ser crítico aos dois lados. Eu estudei muito análise de conteúdo e assim, você vê uma disputa de narrativas muito forte, principalmente agora. Como as frases são estruturadas, como a notícia é colocada, você tem que filtrar muito bem. Entendi. Aqui não foi a principal manchete, o que tem sido mais veiculado são questões relacionadas ao corredor humanitário e esforços em promover essa ajuda, e também uma demonstração bem clara e gráfica de tudo que está ocorrendo em Gaza, também como uma forma de sensibilizar a comunidade internacional e mostrar, gente, olha o que está acontecendo aqui. Sim. E me diz uma coisa, essa questão do ataque ao hospital, que morreram centenas de pessoas,
como que está se dando do lado daí essa coisa do jihad e do ataque de Israel em si? Porque essa é uma grande questão, porque eles soltam áudio falando que foram jihadistas, mas o jihad é parceiro do Hamas. Como que está sendo visto isso do lado daí? Então, do lado, assim, dos civis daqui, o que eu tenho testemunhado eles acreditam que foi Israel. Pessoalmente, eu acredito que tem que ter uma investigação, tem que saber o que está se acontecendo, porque, como eu disse, está uma disputa de narrativas muito forte. Então, na guerra, a primeira a morrer é a verdade, né? E aí... tem que se examinar muito bem, porque já tem muitos relatos de desinformação, assim, que já vem de anos anteriores, mas que está se exacerbando nesse contexto, sempre assume uma relevância maior em contextos de conflito, em que você tem uma polarização muito forte. Voltando nesse assunto do hospital, assim que ocorreu a comunicação de Israel via Twitter, né? Postou um vídeo antigo, fora de contexto, em Twitter todo caiu em cima, deu um tempo e eles tiraram. Nesse mesmo dia, o Jornal Nacional apresentou esse mesmo vídeo e deixou horas ali, a Globo News no dia seguinte inteiro deixou horas ali, Jihad Islâmico foi o responsável, né? Só que hoje a Al Jazeera já voltou a dizer que foi Israel. Então a gente ainda vai ficar nessa divisão aí por muito tempo, né? Acredito. Ainda mais que o Biden está falando que foi, né? Os Estados Exato. Unidos tá afirmando que não foi Israel. E eles dizem que tem provas. Se tem provas mesmo, não sei, mas... Mas cadê as provas, né? Exato. Vamos lá. Até porque a força é muito maior do que dizem que esses grupos têm, né? Que esses grupos não têm esse tamanho de míssil a ponto de destruir dessa maneira. Não, também, né? Aqui são suposições, mas é o que a gente escuta por aqui, que tanto o Hamas quanto o Jihad não tem tanta capacidade bélica a ponto daquele tamanho da destruição. No caso, o que lá dos Estados Unidos Irã está querendo afirmar foi que foi um foguete que falhou na hora de ser acionado, ia em direção a Israel, mas assim, o local de lançamento era bem atrás da onde estava localizado esse hospital, e que essa falha no foguete causou um incêndio dentro do hospital de Gaza. Agora, se é verdade ou não... É muita coincidência, né? Ser logo no hospital que tinha 4.000 pessoas refugiadas é bom, complicado. Mas, bom, a gente não pode afirmar nada, né, nesse sentido. Eu queria falar um pouco aí da política do Catar, né? Assim, eu estava até pesquisando um pouco antes, né? Para gente que mora aqui, né? Pelo menos há 30 anos agora numa democracia, né? Então você tem a gente chama, né? Se caracteriza aqui como uma monarquia absolutista, né? Então, assim, para mim sempre foi muito estranho, porque até o nome do cara, o Emir, né? Não sei, deixa eu ver o nome do cara aqui, é o Emir Sheikh Tamim bin Hamad, tem um nome gigante aqui. Tamim Al-Thani. Isso, ele sempre estava lá na Copa e tudo. E eu estava vendo aqui que a família dele, desde 1825, está no poder. Existe alguma... É uma ditadura, né? Então, assim, existe algum movimento pró-democracia? Ou os caras... Há presos políticos? Como é que funciona isso? Ou ninguém nem se atreve a pedir uma democracia? Não tem nenhum movimento democrático aqui. Não tem também liberdade no que diz respeito à formação de partidos e essas questões. Eles têm eleições para um conselho municipal. Sim. Seria, acho que talvez o equivalente à Câmara dos Deputados para a gente.
Mas não tem partido, então. Daí são pessoas que Não se tem. candidatam São independente do partido. pessoas, eles não têm afiliação alguma, Só homens? mas... Desculpa? Só homens? Não, tem mulheres também que concorrem. Posso estar enganada, mas acho que na última eleição tivemos uma mulher que entrou. Acho que foram 4 candidatas para o gabinete. Dentro da estrutura de governo também tem cargos que são apontados, né, pelo EMIR. Sei. E tem também ministras mulheres. Não é uma maioria, ainda falta muito percorrer um longo caminho para se atingir uma equidade, mas tem alguma representatividade, digamos assim. Mas é só local, não tem um congresso. Congresso não tem. Não, a estrutura assim de governo é muito Concentrada na simples. família. Assim, o que acontece? Toda a estrutura assim que a gente tem hoje, as famílias que são poderosas, elas vêm de muito tempo atrás, desde a organização que eles tinham em tribos. Então, muito dessa herança tribal ainda persiste na sociedade atual. Entendi. E lembrando também, gente, que acho que foi só nos anos 70 que Catar se tornou independente de fato, né? Porque até então era um protetorado do Reino Unido. Então, é uma nação relativamente jovem para desenvolver esse tipo de burocracia, acredito. E assim, mais de 98% da população está assim, em zonas urbanas. Você não tem muita zona rural. E a maior parte das pessoas está em Doha, porque é onde você tem trabalho, onde você tem uma movimentação econômica maior e até política, entendeu? Sei. E deixa eu voltar um pouquinho nessa coisa do machismo aí, que é uma coisa que eu fiquei muito embasbacada, da mulher ser uma propriedade do homem. Isso é real? Tem essa... Posso passar um videozinho lá do Irã, rapidinho aqui? Eu tinha... você vai voltar nesse assunto, como você falou outra vez. Aqui é um vídeo de uns 3 meses atrás, eu acho que isso é pós a morte da Amini. É o português de Portugal, mas esse vídeo eu acho que ilustra um pouco a questão aí das mulheres no Irã, que é aí pertinho, né? O Irão retoma as patrulhas da Polícia da Moralidade para fazer cumprir o rigoroso código de vestuário que obriga as mulheres a cobrirem o cabelo em público. A medida surge 10 meses após a morte de Mahsa Amini, presa por violar o código de vestuário islâmico e morta sob custódia policial. A morte da jovem curda de 22 anos deu origem a protestos a nível nacional que foram brutalmente reprimidos. Mais de 500 manifestantes foram mortos e cerca de 20 mil detidos. São Euronews aí, para ilustrar um pouco. É tão triste isso, né? Mas, e aí, como eu pensei que realmente o Catar fosse um pouco mais moderno, e aí quando eu vi que ainda tem essa coisa da propriedade do homem, da mulher ali, e aí eu queria saber se isso acontece mesmo, se isso é uma exigência, se casa, você é propriedade do seu marido, como é isso? Não é bem, assim, propriedade. O que eles têm aqui, que foi uma questão muito levantada pelos ativistas de direitos humanos, assim, em nível internacional, Human Rights Watch, Anistia Internacional, é a questão da tutela. Isso, tutela. Você precisa, por exemplo, de autorização do seu pai para poder viajar para o exterior, por exemplo. Sim. Você não está, assim, não é propriedade, mas você está tutelada por um homem que te representa. Uhum. E aí, depois, quando você se casa,
Não A tem questão autonomia, dele. no caso, para tomada de decisão, né? Decisões O específicas. homem que toma, né, teoricamente. Para algumas decisões você precisa ter um tutor masculino para. Entendi. Se É que também separar. não é justo comparar com o Irã, né? Porque o Irã lá é uma teocracia, é muito mais fechado. Inclusive, o Cristiano Ronaldo pode ser condenado. Alguém fala sobre isso aí, porque isso aqui está repercutindo muito, né? Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chibatadas no Irã porque ele abraçou uma artista que era casada lá. Assim, eu peço licença para me pronunciar. A gente tem que verificar muito bem essas notícias, porque até uma pessoa da minha família compartilhou uma notícia sobre uma mulher que estava presa em Dubai porque ela tinha encostado no braço de um oficial no aeroporto. E isso não é verdade. Assim, Dubai é ainda mais, assim, liberal nesse sentido, em relação aos costumes, do que aqui em Doha. E assim, aqui em Doha eu já me sinto. Eu não quero passar pano para regime islâmico ou nada disso, mas eu me sinto muito segura. Eu tenho a minha liberdade de ir e vir, mas eu entendo que isso vem de uma posição de privilégio. Eu sou estrangeira, eu estou numa posição, assim, social, que sou classe média, então Privilégio, eu né? tenho privilégios. Mas se você se casar com uma pessoa daí, você entra nisso? Aí, se eu tenho um casamento registrado aqui, os direitos em relação, por exemplo, à guarda, direitos de família, a seção de direitos de família acaba sendo do local. Entendi. Então, E se poderia, separar é uma por coisa exemplo, impossível. perder. Você não pode se separar. É permitido, só que você precisa, assim, apresentar provas de, por exemplo, se você sofre abuso, algum tipo de abuso na relação, qualquer coisa que possa justificar o rompimento desse relacionamento. Enquanto os homens têm mais liberdade nesse sentido. Se ele quiser, ele pode simplesmente dissolver o casamento. A gente tem a nossa. A Isabela, olha. A Giovana, que fala sobre política internacional aqui, ela, em um dos episódios, ela estava falando sobre essa questão feminina no Oriente Médio, enfim. E ela fala isso, assim, que pra gente aqui no Ocidente, a gente fica muito passado, assim, a gente fica, meu Deus, como assim? Mas aí é uma coisa completamente cotidiana e que tá dentro disso e que não é tão... Tipo, agora você acabou de falar, não, o homem pode querer se separar. Eu falo, meu Deus, como assim? Mas que esse é um privilégio ocidental até, de você poder ficar revoltado com essa situação, né? Assim, poder pela lei eles podem, mas a gente volta na questão. Tem as questões da tradição e dos costumes, que é muito forte. Eu acho que, assim, no Ocidente a gente não consegue ter um entendimento completo, porque eu acho que não existe, mesmo tendo a questão do cristianismo muito forte, não tem nada que se compare. Conforme eu fui estudando, eu fui entendendo. O Alcorão não é apenas um livro religioso para eles. É também uma conduta de como viver em sociedade, como se relacionar. Então, define todas essas regras, e então é uma coisa que já está, assim, É uma espécie muito de constituição também, né? base para a lei deles, a Sharia, é base para fundamento para o comportamento em sociedade, para tudo. E culturalmente a gente vai normalizando as coisas, né, gente? Por exemplo, se mesmo estamos todos aqui no Ocidente, com exceção da Isabela. Se a gente ouve um tiro, eu vou reagir de uma forma, a Lília e o Fernando do outro.
Para mim já é muito mais normal o Morro do Dendê, daqui eu consigo ver da janela. Então é normal. Em alguns lugares as pessoas iriam reagir de uma outra forma. Né? E só a correção, como vocês falaram, eu preciso retratar. Era fake news, tá? A embaixada iraniana já admitiu que o Cristiano Ronaldo vai ser condenado a tomar chibatada. Eu já estava suspeitando sobre, mas eu queria trazer, até porque foi polêmico e repercutiu muito. Mas ele está então na Arábia Saudita. Ele fez isso num jogo lá no Irã, é isso? Porque ele foi no Irã, ele de fato teve contato com essa artista iraniana, né? A moça é cadeirante, inclusive, e ela é casada. E aí, segundo a regra, pelo que parece, não poderia tocar, mas ele não foi condenado, ele não poderia ter sido condenado, foi mais o murmurinho que teve em cima de toda a situação. E eu vendo agora, encaixando as pecinhas, parece que foi até com o intuito de, mais uma vez, atacar a comunidade muçulmana, né? Mas deixa eu te perguntar. Vai lá, depois eu te pergunto. Vai lá, Desculpa. Tem essa divisão de gênero bem marcada dentro da sociedade, assim, desde pequenos, as escolas locais são divididas, escolas para homens, escolas para mulheres. Tecnicamente, eles não podem tocar se não for mulheres assim, casadas, ou então mãe. Mas eu acho que assim, a realidade que a gente vê no dia a dia é um pouco diferente. Uhum. Não, a minha curiosidade, quando você estava falando dessa questão, né, de ser um Estado muçulmano, né, um Estado regido por uma religião e tudo, há liberdade religiosa? Existe uma sinagoga, uma igreja católica ou não pode? Tem aqui um complexo religioso que abriga assim, religiões principalmente monoteístas, espiritismo, nem pensar, sabe? Mas tem igreja católica. Mas o hindu aí é forte, desculpa interromper. O hindu é forte, não é? É forte porque tem uma grande comunidade de expatriados vindos de países como Nepal, Índia, Paquistão. Entendi, faz sentido. Mas eles podem. Em lugares muito cheios. Eles não podem, assim, pregar para você na rua, mas eles podem ir a esse complexo religioso, assistir à missa, a celebração de qualquer religião. Complexo, é tipo um shopping religioso, assim, um lugar Não, que tem é como se fosse uma parte de um bairro onde tem várias instituições religiosas. Mas é meio segregado, então eles põem lá no cantinho, assim, para todo mundo ir para lá, né? Não é. Tem uma igreja. Tem uma igreja. Mas do lado de uma sinagoga, do lado do prédio, hinduísmo. Assim, fechado, e tem igreja, tem vários. Que não é para ficar disseminando outras coisas sem ser o. Não, no país todo tem esse complexo religioso. Entendi. Open bar de fé. Não, a gente não pode fazer piadinhas aqui, que a Isabela ela está lá, não quero comprar. E não pode beber, inclusive, né? Como é que você gosta da bebida, né? Que teve problema com de brasileiro aí, até o Fábio Rabin. Foi a grande questão para os brasileiros que vieram na Copa, né? A questão da bebida. Eu acho que também flexibilizaram um pouco mais no contexto da Copa, mas em princípio, a primeira vez que eu vim aqui, por exemplo, só se podia consumir bebida alcoólica dentro de hotéis. Não tem Você vai no hotel, não tem o barzinho da esquina, não tem o boteco. É proibida a venda, né? Então... Você não pode comercializar. Tem que ser adquirido através da Qatar Distribution Company, que aí você tem uma permissão, que você pode ir nesse local e comprar os itens que são considerados haram. Que seria uma espécie de duty free, no caso, né? Mais ou menos. É onde vende carne de porco, que eles não podem consumir, e também bebida alcoólica. Você é carioca, né? Sim, sou do Rio. E aí, se é do Rio, você chega aí, não tem o barzinho da esquina, não pode beber, não foi estranho? Assim, poder beber, você pode. Você vai gastar muito mais.
em relação ao Brasil. Com R$50 você consegue comprar uma caneca de chopp aqui. Agora ainda é melhor do que beber mesmo. Então, assim, é muito mais caro. Para mim, não faz muita falta, porque não é muito do meu hábito. Mas para quem bebe, realmente fica um pouco mais caro você consumir bebida alcoólica por aqui. Mas hoje em dia já tem alguns restaurantes que oferecem bebida alcoólica fora dos hotéis. E tem, assim, promoções. Você compra, assim, um pacote com 3 bebidas e 3 snackzinhos. Você petiscar. E um baseado, então. E um baseado. O cara Hora de cogitação, que eu imagino. Não, mas eu sei, mas as penas são super duras. Esses caras pegam. Tem, você já é noticiado, entra maconha de algum jeito, cocaína? Ultimamente, principalmente assim, desde o início do ano, eu tenho observado muito os veículos locais de mídia mostrando apreensões de haxixe, maconha e também de, cocaína. Se eu não me engano, teve a apreensão de êxtase e cocaína também. Sei. Tiveram casos, o que eu acho assim um pouco ousado. Eu não me atreveria. Eu não me atreveria. De forma alguma. Muito ousado. Mas é curioso, porque, pelo menos no Oriente Médio, tem que ter muita produção de haxixe, de fato. E Israel hoje é um grande produtor de maconha, de cannabis. Lá é legalizado, lá é descriminalizado, inclusive. Então, há alguma coisa por aí, com certeza, né? Obviamente, cada país vai tratar de uma forma. Mas já que a gente tocou nesse assunto aí, como é que é, tipo, a visão dos brasileiros? Todo mundo joga bola e é lutador de UFC? Ou... A visão dos brasileiros é bem estereotipada. Se eu falo que sou brasileira, a outra pessoa pode ser de qualquer nacionalidade, não precisa ser necessariamente qatari. Ronaldo, Neymar, é assim, a nossa imagem é totalmente vinculada aos grandes nomes do futebol. Ainda mais que o Neymar foi para aí, né? Ele foi pro Oriente Médio, não para aí, ele foi pro Al Hilal. Ele vinha sempre, porque o PSG faz a pré-temporada aqui no Catar. É verdade, é dono do PSG, todo mundo conhece o Neymar, então, provavelmente. E assim, a comunidade indiana que tem aqui, eles são, assim, a metade fã do Brasil e a outra metade fã da Argentina. Então, famosa rivalidade Brasil-Argentina. Exatamente. Até na Índia. Não, e eles falam, inclusive, assim, no nosso bairro, durante a Copa, metade do bairro pinta de verde e amarelo, outra metade azul e branco. Sei. Não, Isabela, que você falou muito durante a Copa, eu até cheguei a ver algumas cenas de condições muito precárias, assim, desses são imigrantes, né, geralmente que são de Bangladesh, da Índia, desses países asiáticos que têm uma população gigantesca, então que vão para aí, e eu vi alguns vídeos de eles viverem, assim, vários beliches, não tem privada direito, é só um buraco no chão, não podia tomar banho em condições super precárias, porque a gente tem muito essa visão dessa ostentação, dessa riqueza, tudo, e essas pessoas vivendo em condições bem miseráveis. Como é que é isso aí? Isso é real. Eu gostaria muito de dizer que não é, mas isso é assim, uma realidade no país, embora internamente, entre os nacionais catares, haja uma distribuição de renda, um suporte muito grande do Estado. Quando você é expatriado, as condições não são as mesmas, e pessoas vindo do Quênia, da Índia,
Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, eles têm uma condição de vida que É diferente, né? é Imagino. diferente, não é a mesma, e existe um racismo muito forte, que eu Sei. percebo, assim, aqui eu não estou falando enquanto pesquisadora, mas, assim, da minha vivência no dia a dia. Sei. Isso é Existe super bem aceito, é todo mundo assim e tá tudo certo. existe um preconceito muito grande entre pessoas árabes, seja do Catar ou de outros países da região Oriente Médio e Norte da África, em relação a indianos, principalmente. Foi uma população que cresceu muito. Muitos migraram para cá por conta de uma melhor remuneração, quando comparado na Índia, né? E também pelos benefícios em relação ao câmbio, que mesmo ganhando muito pouco aqui na moeda local, quando eles enviam o dinheiro para a família que está na Índia, esse dinheiro é assim, Esse dinheiro vai suficiente dormir. para eles viverem, né? Eu Mas imagino. muitas vezes isso vem em detrimento do bem-estar deles dentro do país. E tem uma Faz espécie de sentido. periferia que eles vivem assim, Isabela? Eles vivem, tem uns bairros assim que eles se concentram, onde eles vivem? Esse pessoal Então, geralmente, quando eles vêm para cá, eles vêm num regime contratual que a empresa já oferece a moradia Sei. e, assim, dependendo do contrato, as moradias são em condições bem precárias. São prédios mais antigos, eles muitas vezes não têm, por exemplo, o meu pai, ele teve a oportunidade de trazer a família dele aqui, mas tem pessoas que não podem legalmente trazer a família. Sei. Entendi. Eu vi algo parecido, conheci algumas pessoas que foram para o Oriente Médio, não foram para Catar, foram para Dubai, né? Nesse esquema. Alguns eram professores de luta, foram 2 jiu-jitsu, um de Krav Maga, inclusive, e eles foram para dar aula, e foram aí com tudo pago, moradia paga, e simplesmente foram. Sim, só que o lutador, dependendo, obviamente, do contratante, mas geralmente, assim, os brasileiros que vêm para cá, eles vêm numa condição muito melhor quando comparado com esse pessoal que vem do Não, Nepal. você falou de indianos, eu imagino. Bom, a gente pegar a Índia, que é menos da metade do Brasil de território, e esse ano passou a China de número de pessoas, né? E fica relativamente perto daí, então deve ir pessoa para todos os lugares o tempo todo. Sim, e existem, assim, relatórios feitos por organizações internacionais e até um documentário falando sobre a questão dos direitos trabalhistas e quantos funcionários foi uma das grandes críticas, né, da Na mídia Copa, né? ocidental, quantos funcionários morreram durante as obras da Isso, é. Copa do Mundo. Dos estádios da Copa, eu lembro disso. Acho que foi o pessoal de Bangladesh, inclusive. Não foi? Sim, Teve algo Ficou por isso mesmo a história. ficou. Eles até falam porque que vão dar alguma ajuda para a família, mas assim, que Porque ajuda? o judiciário também deve ser um judiciário independente também, né? Deve ser um judiciário totalmente aparelhado pela Não. ditadura, né? Então deve ser muito difícil para essas pessoas sem grana, né? Você tem não se vontade de comprometa, Isabela. Faça assim ou assim apenas. Tô brincando. Você tem vontade de voltar para o Brasil? No momento não. Eu acho, assim, a minha condição de vida aqui é bem tranquila e eu tenho muita liberdade. Eu sou do Rio de Janeiro, eu vivia com medo. Eu morava na Ilha do Governador e estudava em Niterói, tinha que passar pela linha vermelha sempre, então era muita ansiedade em relação à segurança pública. Aqui eu me sinto muito mais segura. Eu uso transporte público, eu tenho minha liberdade de ir e vir, eu não tenho nenhuma limitação quanto à minha vestimenta, assim, eu posso, obviamente, para repartições públicas,
e hospitais, você tem que cobrir os ombros e os joelhos, e o mesmo vale também para os homens. Essa mesma regra se aplica. Mas, assim, no dia a dia, eu tenho muita liberdade, tenho uma vida tranquila e, obviamente, também a questão financeira aqui vale muito mais a pena. Com certeza. Até aqui, inclusive, algumas repartições públicas a gente tem que cobrir o joelho. Eu lembro no que... fórum, não pode. No fórum tem Eu lembro que... quando eu fui me alistar, eu tomei esporro porque eu fui de bermuda, tive que voltar em casa para voltar para lá de calça. Não, assim, todo mundo fala dos países muçulmanos, mas se você for no Vaticano, você também tem que ter esse código de vestimenta, por exemplo. Sim. Acaba que no final das contas é muito mais propaganda ocidental que a gente acaba disseminando, né? No final, pô, a gente está escutando uma pessoa que mora no Oriente Médio e que ela se sente mais segura do que andar no Rio de Janeiro, de transporte público. E assim, em relação a tudo, não só de medo de ser assaltada, mas questões de abuso também. Em transporte público, por exemplo, que é muito recorrente. Sim. Muito, muito. Então, mais alguma pergunta? Vamos uma horinha já. Uma horinha já? Deixa o menino aproveitar o sextou dela. E você está estudando agora? Você vai fazer um doutorado? Como é que está a sua vida acadêmica? Então, por enquanto, eu dei uma pausa na vida acadêmica, eu preciso me recuperar mentalmente. Você terminou o mestrado agora, faz pouco tempo? Sim, eu terminei o mestrado no primeiro semestre desse ano. Fiz a defesa da minha dissertação em abril, maio, e depois eu vim para cá. Sei. Aí tenho trabalhado principalmente como freelancer, como assistente de projetos, sempre que pinta alguma oportunidade também, voluntariado. Sei. Agora a gente está com a Expo, que é um grande evento de agricultura e sustentabilidade, uma grande surpresa para um país que tem grande parte do seu produto interno bruto vindo da exportação de petróleo e gás, né? Sei. Mas também um pouco relacionado com essa tendência deles de tentarem projetar mais o país no cenário internacional. E é isso. A comida é toda importada, né? Porque aí não se produz, né? Assim, alimentos, assim. Por incrível que pareça, eles têm alguma produção local, mas, assim, de redes grandes de supermercado, a maioria dos produtos são importados. Mas existem também... Tem uma indústria de laticínios bem grande aqui. Sei. E algumas fazendas. Se você sair um pouco da cidade, eu, inclusive, esse ano visitei uma, que estão querendo introduzir a criação de animais, mas já plantam, vendem também, tem um pequeno mercado local onde eles vendem produtos naturais, orgânicos. Legal. Muito legal. Bem legal mesmo. É isso aí, então, galera. Muito obrigado, viu, Isabela, pelo seu muito tempo, obrigada pelas mesmo. informações. Foi muito Muito legal. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, cara. Sempre que quiser. Então, qualquer caô que der no Oriente Médio, a gente vai te chamar, hein? Isso aí. Não, tô brincando. Essa treta aí vai longe. Tá brincando, mas tá falando sério, né? Tô brincando, mas eu tô falando sério. Se for dentro da sua alçada, com certeza eu vou falar contigo. Com certeza. Vai ter o maior prazer. Com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigada. Isa, muito obrigado mesmo. Bom final de semana, boa noite. Bom final de semana para vocês. Aproveite seu sextou. Sim. Um beijo. Vinhetinha aqui, galera. Quem nos assistiu, muito obrigado aí também. Até a próxima. Vinhetinha. Valeu. Valeu.